Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 61 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a Adriana, que tá se dobrando e desdobrando aqui em Águas de Lindóia. Eu tô péssimo nas aberturas. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Marquinhos, que eu tenho certeza que não sabe fazer um origami. Eu tô aqui e tô com o Renato, que gosta de um amasso. De origami, lógico. Eu tô aqui com o MV e aposto que ele não consegue fazer nem um aviãozinho de papel. Eu tô aqui com o Renato. Não, só comigo. Eu sei que acabou de roubar a minha ideia. Eu gosto da animação do MV. E com o Paulinho que tá realmente tá dobrando, desdobrando, fazendo barquinho de papel, aviãozinho, tudo que você imaginar aqui em Águas de Lindóia. Com esses microfones e passando frio aqui com a gente também. Antes da gente começar, Paulo, eu gostei da música de fundo, hein, cara? Mas a vinheta do início também. Gostei, ó. Renato, tá melhor que o nosso podcast. Você acabou de ferrar ele pra editar, né? Programa 61 com inovações. Com inovações. Uma nova fase. Trazendo coisa nova. Quase todas as vinhetas novas. Com certeza esse vai ser o programa com mais risada. Estamos aqui em Águas de Lindóia. Alguém sabe onde fica Águas de Lindóia? Fica perdido no interior de São Paulo. Águas de Lindóia não é onde saem as águas potáveis? É, tem muita água Lindóia. Sabe quanto tá custando uma aguinha aqui? Tá R$2,50. Cara, era pra... Eles não da ponte. Eles não pagam ônibus, não pagam caminhão, frete, nada dos R$2,50, mas tudo bem. Então, a gente tá aqui no Encontro Cepal, 36º Encontro Cepal para pastores e líderes. E estamos aproveitando para reunir aqui o pessoal do JV na Estrada. JVnaestrada.com. Fazer aqui a boa vizinhança, né? Estamos aqui. Estamos vindo na casa dos mestres pra aprender um pouco sobre podcast. Aqueles que nos inspiraram, né? Sugando um pouco da sapiência. A gente aprendeu o que é podcast com eles, inclusive, né? Aliás, a gente aprendeu o que é rádio com a Transmundial e podcast com os irmãos.com. Aliás, afinal de contas, ganhou o prêmio Nobel. Não, qual que é o nome do prêmio? Prêmio Podcast 2008. Mas vamos logo pros nossos recadinhos. Enfim, deixa eu explicar o que é o programa, né? A gente tá aqui com o pessoal de jovens, líderes de jovens. O Marquinhos já participou de um podcast Irmãos.com que a gente falou sobre revolucionando o grupo de jovens. Show de bola. Se eu repetir alguma coisa é porque eu não lembro, tá? A gente vai tudo ver. E a gente vai falar um pouquinho mais para líderes de jovens e potenciais líderes de jovens também. Líderes e potenciais. E a gente vai falar sobre o tema, depois a gente explica um pouquinho melhor. Origami, líderes que se dobram e se desdobram. Opa! Que é mais ou menos o que a gente tá fazendo aqui em Águas de Lindóia. Depois vocês vão saber um pouquinho melhor, mas vamos lá pros recadinhos, quase 5 minutos de introdução. A maior introdução do podcast brasileiro. Vamos, Dri, pros recadinhos? Vamos. Olha só, acabamos de chegar de Águas de Lindóia. Nosso programa a gente gravou lá com o pessoal do JV. Que também foi de madrugada. Foi de madrugada, a gente gravando os recadinhos de madrugada. Já tá valendo? Alguns minutos antes, tá, claro. Alguns minutos antes do programa entrar no ar. E a gente quer falar que o tempo lá em Águas de Lindóia foi muito bom, né, Dri? Foi bom demais. Nossa, muitos contatos, muitas divulgações. Conhecemos muita gente, divulgamos muito Irmãos.com pra lá. Inclusive, quem conheceu Irmãos.com a partir da nossa divulgação aí, está ouvindo esse podcast, escreve pra gente falando podcast@irmãos.com. Escreve pra podcast@irmãos.com e fala, conheci vocês lá, que legal, conheci o podcast também. Fala se gostou, se não gostou, né? Se é tudo aquilo que a gente falou mesmo. Então a gente agradece o carinho de todo mundo. Obrigado, pessoal da CEPAL, né? Que nós somos da CEPAL. A gente foi apresentado como missionário da CEPAL. Ai, tão bonitinho. É muito chique. A gente levantou lá no meio de 1.500 pastores e líderes e fomos apresentados. A gente agradece o carinho de todo mundo. Eu não conheci muita gente que eu fiquei trancado na sala editando vídeos tadinho, a semana inteira. Mas a Dri ficou lá no relacionamento com as pessoas, fez muitos contatos, pegou muitos cartões, entregou muitos dos nossos folders. Então a gente agradece a todos que fizeram contato com a gente lá. E a gente também queria pedir para que vocês orassem para que essa sementinha que a gente plantou no coração das pessoas frutifique.
marketing, né, amor? É verdade. A gente tá aí divulgando o nosso ministério, porque nosso ministério não é somente irmãos.com e não é somente o que nós fazemos pela internet, é uma coisa muito mais ampla. Nós queremos incentivar as igrejas, os ministérios que existem, a juventude de hoje a olharem para a internet como um campo missionário, como uma maneira de levar a palavra de Deus, né? O pessoal perguntava pra gente, e aí, vocês vão pra onde? Vocês são missionários, né? Que legal, pra onde que vocês vão? Eu falava, a gente vai pro mundo inteiro, né? Pela internet a gente vai pro mundo inteiro. Nós estamos inovando o conceito de missionário, né, amor? Estamos querendo quebrar alguns paradigmas na cabeça das pessoas e graças a Deus tem sido muito legal, assim, as pessoas têm se despertado pra essa nova forma de fazer missões. E a gente vai falar sobre paradigmas no programa de hoje também com o Marquinhos e a turma do JV. Vamos ver alguns e-mails, Dri? Vamos! E-mail! Primeiro e-mail, Maurício Tomás dos Santos Neto, 18 anos, Belo Horizonte. Esse último podcast, Como Estudar a Bíblia Sozinho, foi mais uma forma de Deus me acordar para a importância de conhecer sua palavra. Tenho que admitir que andei levando verdadeiros shows de conhecimento bíblicos de pessoas que nem evangélicas são, de um cara que provavelmente é católico e outro que nem, ao menos, tem religião definida. Uma coisa meio YouTube, assim. Fiquei muito envergonhado nas duas ocasiões e vi que não estava dando à Bíblia toda a importância que ela tem. Mas eu percebi uma coisa que pode ajudar a complementar tudo que foi dito nesse podcast. Aprender com vocês como estudar a Bíblia foi excelente, mas acho que apenas aprender a estudar a Palavra de Deus não leva a nada sem um detalhe importante: o Espírito Santo de Deus. Todas as técnicas são boas, mas a Bíblia apenas se torna viva quando há dentro de nós uma revelação de tudo que foi dito. Não sei se estou errado, mas em mim funciona assim. Tudo o que sei da palavra ajuda muito, mas dentro de mim eu carrego algumas verdades bíblicas que são tão reais como as minhas experiências de quando criança. E essas sim trazem um profundo sentido para a minha fé. O Irmãos.com tem me abençoado muito, mas se o podcast fosse semanal, abençoaria muito mais. Um abraço para todo mundo que faz o podcast tão especial. Falou. Maurício, a gente até falou sobre isso, da importância do Espírito Santo. Muito bom o e-mail. Mas eu acho que ele quis frisar, assim, o negócio da experiência pessoal com Deus também, exatamente, né? A gente tem que só tomar cuidado com esse sentimento interno que às vezes vem, né? Porque muitas aberrações, muitas heresias têm surgido por esse sentimento interno que aflora nas pessoas. A gente tem que julgar isso diante da palavra de Deus, né? A palavra de Deus é fundamental para pesar, para medir todas essas coisas que podem aparecer na nossa vida. Às vezes a gente confunde o Espírito Santo com a nossa carne, né? Uma coisa comum de acontecer. Então sempre balizar o nosso conhecimento. Sempre orar bastante para que venha de Deus mesmo, né, amor? Balizar com a palavra de Deus, tá bom? Mas obrigado pelo carinho, Maurício, obrigado por ouvir nosso podcast. E quanto a ser semanal, vai ter que chorar um pouquinho mais, né, Adri? Bastante. A gente tá fazendo charminho. Não é charminho, é que dá muito trabalho, gente. Samuel Varela Souza, 30 anos, Crato, Ceará. Esse é curtinho, deixa que eu leio, hein? Olá, pessoal. A minha igreja tem ainda poucos membros. A maioria tem entre 2 e 4 anos de conversão e muitos não têm um grande conhecimento da Bíblia. É quanto que no culto alguns procuram no índice para achar os livros. Outros ficam folheando a Bíblia até achar. Procuram livros no Novo Testamento, no Velho Testamento, e livros do Velho Testamento no Novo Testamento. Ah, mas isso é um pouco normal, né, amor? Infelizmente, tem gente que tem muita casa de igreja aí, muito tempo de igreja e que ainda não acha livro com facilidade, viu? Isso é muito mais fácil para quem cresceu na igreja, que aprendeu musiquinhas para decorar os livros da Bíblia. Ai, a gente podia ensinar a musiquinha depois, né? Não cantando. A partir do próximo domingo eu serei o professor de uma turma da EBD. E falei para o pastor que o estudo que eu quero dar nesta sala será da Bíblia. A localização dos livros, os escritores, as principais histórias, etc. Muito legal. Isso é uma iniciativa muito boa para as pessoas terem um panorama geral, como a gente falou, né? Não, o panorama da Bíblia mesmo. Perguntei quantos deles já tinham lido a Bíblia completa e nenhum ainda leu. Quero incentivar isso para que leiam em casa. Pedi para que escrevessem suas principais dúvidas sobre a Bíblia, que vamos tirar essas dúvidas durante o decorrer das aulas. Muito Nossa, legal. Que legal. Então, assim, eles vão ler a Bíblia inteira, vão anotar e vão tirar as dúvidas na EBD. É isso?
Eu acho que ele quer incentivar as pessoas a lerem a Bíblia, né? E tirar essas dúvidas aí, muito legal também. Esse podcast só vem me incentivar ainda mais a fazer esse estudo da Bíblia, pois ao ensinar também aprendemos ainda mais. Legal, É isso aí, a gente quer incentivar isso, né? Fazer as pessoas buscarem na palavra de Deus o conhecimento que vem diretamente de Deus através da sua revelação em sua palavra. Cadu de Limeira, São Paulo. A gente passou por Limeira hoje, né, Dri? A gente passou, a gente ficou Voltamos. impressionado com o preço do álcool. O preço do álcool, a gente pagou 99 centavos do álcool. Só pra comentar, o podcast está cada vez melhor, observando que esse cada não depende da cronologia, pois cada hora estou escutando um, e já detectei um problema. Os podcasts estão acabando. Ai, Cadu, escuta de novo. Escuta de novo, você vai descobrir coisas novas. Sou católico não praticante e há algum tempo resolvi que precisava conhecer a Bíblia. E uma das coisas que me incentivaram, além de amigos cristãos, foi o podcast. E agradeço por isso. O mais legal é que agora estou escutando podcast sobre estudar a Bíblia e aprendendo cada vez mais. Valeu a todos, Cadu. Valeu, Cadu. Olha, o Cadu me lembrou de uma coisa, amor. Transcrição de podcast. É, né? Ele pode escutar mais vezes. É verdade. Escreve pra gente. Se você quiser transcrever um que falou bem ao seu coração, escreve pra gente, você vai poder transcrever aí e ajudar. Lembrando o nosso e-mail, mais. podcast@irmãos.com. podcast@irmãos.com. Gustavo Pagiossi, 22 anos, Catanduva, São Paulo. Esse é pra mim, viu? Então lê. Tá bom, eu leio. Mas deixa eu ler depois só o último parágrafo. Tá, deixa eu ver. Esse é o último e-mail. Então vamos lá. Olá, Paulinho. Conheci o Irmãos.com faz alguns dias, uma semana pra ser preciso. Estou amando ao extremo tudo que vocês, agora já falando no plural, fazem e principalmente podcast. Agora vejo como Deus tem planos bem mais complexos do que podemos imaginar e que obviamente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sempre fui fanático pela Apple, a empresa americana de computadores, do iPod, do iPhone, do Mac. Daí comprei um iPod recentemente e entrei nessa onda de podcast. Pesquisei no Google podcast criacionismo, porque graças a Deus sou um universitário estudante de engenharia e meu passatempo favorito nas horas vagas é ler artigos científicos que dizem respeito à ciência das origens, o que me remeteu até o podcast, os dois aliás que vocês fizeram sobre esse assunto. Depois disso foi uma correria, baixei uma dúzia de podcasts e comecei a ouvi-los continuamente, no caminho para o trabalho, no ônibus, na faculdade, nas caminhadas no final de semana, enfim, fiquei apaixonado pelo programa de vocês, por todo o princípio de Deus que eu vejo nas vossas vidas. Amei também os programas em parceria com o Ariovaldo Ramos, que conheci no JV, quando estive lá nos últimos 2 carnavais. E também com o Marquinhos. De quem que ele tá falando? O Marquinhos, que tá nesse novo programa aqui com a gente. Olha que legal. Por fim, fique na graça. Continue instigando nossos instintos, penetrando nos assuntos mais polêmicos e desfazendo todos os mitos. Olha, viramos caçadores de mitos, amor. Mythbuster. Como os que foram esclarecidos no programa sobre traduções da Bíblia. Um grande abraço. Gostaria muito de conhecê-los em breve. Quem sabe em algum evento do JV, hein? Isso foi ele que escreveu. E a gente já tá falando que a gente estará no próximo encontro de líderes lá evento no JV agora em junho, tá bom? Será que você vai estar também? Se você estiver lá, a gente se encontra. Procura lá o Paulinho e a Adriana do Irmãos.com que você vai achar. Eu vou estar no stand da Cepal, pode deixar. Você vai encontrar usando a gente camiseta lá. Irmãos.com. E só queria falar que mais uma vez nós recebemos muitos e-mails. E como a gente ficou essa semana lá em Águas de Lindóia, ficou difícil de acessar qualquer e-mail, qualquer internet. A gente tava trabalhando 23 horas por dia. Freneticamente, né, amor? A gente quer agradecer a todos que escreveram. Desculpa se a gente não respondeu ainda. Eu vou tentar durante essa semana responder todos os e-mails que nós recebemos. Até porque agora eu estou com horas vagas. A Adri tá de volta ao nosso clube. Então a gente vai voltar pro programa já, Adri? Não, porque hoje tem Pérola! Olha, essa pérola tá animal, gente. O Jabesmar mandou faz tempo pra gente, mas os últimos programas tinham sido tão extensos que a gente não colocou. Ai, mande sua pérola também, se você conhece alguma pérola. A gente recebeu uma do Everton, quem sabe no próximo, né, Everton? Valeu, a gente recebeu o seu e-mail, quem sabe no próximo a gente coloca a sua pérola, mas essa do Jabesmar aqui merece. De 1,99 é o crente fofoqueiro, tem dom de língua comprida e conversa o dia inteiro. Fala mal de todo mundo, nunca vi tanta besteira. Esse crente da lojinha já encheu a prateleira. Sai, 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 saia da promoção. Sai, sai, saia da promoção.
Seja um crente de valor, glorifique ao Senhor. Toma jeito, irmão. De 1,99 é o crente andorinha. Hoje está na sua igreja, amanhã já está na minha. Ele não tem paradeiro, vive pra lá e pra cá. Isso é crente da lojinha, você pode acreditar. Sai, 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 saia da promoção. Sai, sai, saia da promoção. Seja um crente de valor, glorifique ao Senhor. Toma jeito, irmão. De 1,99 é o crente sem compromisso. Sua fé fica mais forte quando vê jogou no bicho. É chegado na caninha, pra ele tudo é normal. Isso é crente da lojinha, meu irmão, não leve a mal. Sai, 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 saia da promoção. Sai, sai, saia da promoção. Seja um crente de valor, glorifique ao Senhor. Toma jeito, irmão. De 1,99 é o crente avarento. Ele tem, mas ninguém vê, pois só vive escondendo. Quando dá uma moedinha, pede o troco pra ir embora. Esse crente da lojinha você encontra toda hora. Sai, 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 saia da promoção. Sai, sai, saia da promoção. Seja um crente de valor, glorifique ao Senhor. Toma jeito, irmão. De 1,99 é o crente namorador. Onde chega arruma uma, finge mais do que ator. Quando vê moça bonita, fica todo assanhado. Isso é crente da lojinha, meu irmão, tome cuidado. Sai, 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 saia da promoção. Sai, sai, saia da promoção. Seja um crente de valor, glorifique ao Senhor. Toma jeito, Estamos de volta. Ah, eu gostei, vocês recebem bastante e-mail, hein? Bastante, a gente tem que cortar sempre. Mensagem de voz também, né? É uma nova. É uma nova, gente. Tweetada, vocês recebem tweetada? Vocês estão no Twitter também. Isso é um laboratório, Marcos. Cara, eles estão no Twitter forte, viu, cara? Esses dias eu recebi o que eu entrei. Você sabe que eu entrei aí, eu sigo vocês dois. E aí vocês têm mais uns 2 ou 3 que fazem às vezes o podcast com vocês, não é? Tem o Juliano, o Marcelo, que vocês não conhecem ainda, pessoalmente. Vivendo e aprendendo, né? Vivendo e aprendendo. Tá na casa dos caras, os caras ensinando como fazer podcast com a gente. Não sabe o nosso ouvinte onde a gente tá gravando. É mesmo? Por favor, puxa a descarga, por favor. Eu tenho que fazer um negócio aqui e já volto. Estamos no banheiro do Monte Real. O mais legal, cara, gente, vocês estão aí. Que é o nosso. Fala, o que é, Marcos? O Paulinho tem uma maletinha que ele abre, ele desmonta uns 30 microfones, tem tudo, verdade. Fone. Ele tá voando aqui num banheiro. Parece aí o irmãozinho foi entrar aqui, a gente pediu desculpa, entrei no lugar errado. Mas vocês estão rindo? É que é o nosso camarim. É que a gente se troca. Vamos apresentar o pessoal. Vamos. Marquinhos, Renato Trouxa. Renato Trouxa já assumiu. É o apelido dele, não tem como. E MV são do JV na Estrada, de alguma maneira, né? O Renato. O que é a JV na Estrada? Só pra explicar pros marinheiros de primeira viagem. Jovens da Verdade é uma missão fundada há 40 anos. E mais ou menos uns 10 anos atrás a gente começou a se reunir. E aí começou os Jovens da Verdade na Estrada. Como ia ficar muito grande, ficou JV na Estrada. E aí a gente viaja aí o Brasil inteiro, por isso que é na estrada. É um trabalho itinerante, onde a gente trabalha, um dos nossos pilares de trabalho, né? É justamente esse lance de trabalhar com líderes e líderes em potencial voltados para o Ministério com Juventude. Fora isso, o Marquinhos é pastora, eu me formei no seminário também, tem outros meninos, o Renato, quer dizer, trabalha na parte de edição. Renato é formado em marketing, agora tá no seminário publicitário, também. Né? Publicitário, sustentado pelo pai. E a gente faz trabalho de arte também, na área de palhaço também. Hoje foi bacana, a gente fez umas peças. Uhum. Mas é mais ou menos assim. Forneceram ferramentas práticas pros líderes. E a novidade é que essa galera aqui tem um podcast também.
Viemos pra desbancar. A gente veio roubar os segredos, descobrimos. A gente não tá no programa 61, mas a gente tá no 2. Tá no 3. Estamos no 3 e já estamos sentindo na hora de parar. 4 vai sair. Já estamos achando o máximo, tá? No 3. Já tá todo mundo vibrando com o terceiro. Não, mas você tá falando aí, Paulinho, mas a gente tá empolgado com esse negócio de podcast. Não, cara, vocês demoraram. Demoramos, né? Eu falei isso. Depois quase... Você tem uma galera... Depois com 8, 9 anos de ministério, já demoramos ainda. A gente tinha um programa na Rádio Transmundial, a gente já falei isso ou não? Falou da outra vez. Então, da outra vez. A gente tinha um programa na Rádio Transmundial que durou 2 anos, mas escola, como a rádio é muito longe, uma escola, aprendemos muito, a gente tava sem tempo, era um trabalho voluntário. Pagando o que a gente merecia. Depois renovar o contrato. Renovar um contrato de milhões. Aí a gente parou por 2 anos e voltamos agora, como o nosso aqui, o Renatão tem um estúdio, a gente voltou e voltou forte mesmo. Foi um estúdio de mais de 10 mil reais. De mais de 10 mil na própria casa. Ô, Marcos, aproveitando falando na Rádio Transmundial, que é uma referência pra gente, né? Quero mandar um abraço pro Cláudio Ronck, nosso operador de mesa. Nosso ex-operador de mesa, Paulinho Batista. Mas é isso, cara, uma escola. O Zé, o Boi. Ah, legal. Esse apelido a gente nunca poderia falar lá na rádio, entendeu? Aqui a gente pode, podcast. É só o endereço do nosso podcast. Então, o podcast tá no site do jvnaestrada.com, só isso. Ouve lá, cara, vocês vão gostar. Só que é outro estilo, deixa eu falar. É muito mais engraçado que a gente. Se você é muito conservador, é de humor o programa, com pitadas de seriedade. Você pode dizer que é um programa pra jovens, tanto que feito por jovens cristãos. Isso, o programa é jvnaestrada.com, porque seu ouvido virou pinico. Esse é o resultado. Mas esse é só pra você ver como é que é. Mas se você gosta... no nosso caso, a gente gostaria de pedir um pouquinho de respeito, porque é um programa sério com pitadas de humor. Não, já soltamos tudo nos primeiros 10 minutos, acabou. Agora põe o terno e gravata e vamos lá. Bora. Vamos lá, então. Vamos falar do nosso tema. A gente quer atingir aí os líderes de jovens, os potenciais líderes. Tô cansado de falar isso já, né? Líderes de jovens, potenciais líderes de jovens que estão ouvindo os programas, pessoas que têm interesse em trabalhar com jovens. E a gente quer aproveitar o tema do próximo encontro para pastores de líderes e jovens e adolescentes do Jovens da Verdade, que vai ser de 5 a 7 de junho desse ano, certo? Isso. Quem quiser mais informação é só entrar no jovensdaverdade.com.br. Jovensdaverdade.com.br. Estaremos lá, no nosso site todos também nós. O Irmãos.com vai estar lá? Com certeza. Parceria. Fechamos parceria. Evento, no né? contrato tava gravar um podcast, depois que a gente tá aqui. Permuta isso, né? Permuta, não. Mas tamo aí. E vai ter gente boa, especializada. Cara, deixa eu falar desse. Esse congresso tá entrando no 10º, então estamos fazendo uma década. São 10, passou gente demais lá. Passaram milhares de pessoas, na verdade, lá. E a gente decidiu comemorar em grande estilo. Vamos ter uns 300 líderes lá por um fim de semana. É muito legal. Muito bom. Tem caravana do Rio, tem caravana de Curitiba, vem gente de Minas, de vários lugares do interior de São Paulo. Nossa, mas tem vaga ainda? Ainda tem vaga, sempre tem vaga. Então você que tá ouvindo tem que correr, viu? Corre. Então vai dar uma olhada. Só vou falar 4 nomes. 4 nomes dos pretos estarão lá. Ariovaldo Ramos. O mestre, o guru. Ricardo Agreste. Ricardo Agreste, implantador de igreja. Esse é mestre. Esse é sério. Os dois são bons, os outros dois não são tantos. Marcelo Gualberto. Esse aí, presidente da Mocidade pra Cristo. E Jaziel Botelho. Esse aí não vale nada. Tudo nosso. Não vale. Esse é tudo nosso. Se ele estivesse aqui, ele estaria falando muito mais besteira do que a gente. Dando muito mais risada que a gente. É verdade. Mas assim, o origami, você me perguntou por que esse tema? Exato, eu ia perguntar isso, né? Origami, por que esse tema? Cara, a gente já tem um... Marcos, conta como você teve a Adri fica rindo o tempo todo assim mesmo? Ela tá envergonhada, ela tá acostumada. Não, sabe qual que é o problema? Quem ouve o podcast já sabe. Quando a gente grava com a Adri depois das 10 horas da noite... Acabou. Ela tá bêbada. Só pra vocês saberem, é 00:34 e nós estamos começando a gravação de um podcast. Eu preciso comer uma pizza urgente. A gente nem vai acordar cedo amanhã, né? 6 horas, Mas, Marcos, conta como que veio a ideia do origami. A gente sempre teve... como é que foi? Aliás, os nossos temas foram fantásticos. Esse verdade. era bombeiros incendiários, Coragem para mudar. Não os deixe no banco. Isso, não os deixe no banco, era época de Copa. Tinha um cara no banco, não nos deixe do banco com camaleão. Contextualização ou camuflagem. Isso, do Nossa,
sessões de camuflagem. Eu acredito na rapaziada. Eu acredito na rapaziada com a música Cara, impossível, cara. Eu lembro desse tema, essa música fica o dia inteiro na minha cabeça. Eu acredito na rapaziada. Que foi muito ousado pra você trabalhar no meio evangélico com um tema de uma música secular. Que tava na novela. No samba, Pois é, isso. Que, aliás, não sei se vocês viram, eu acho que a Petrobras tá usando agora. Tá, eu vi. E o pessoal fica assim, é o tema. E esse ano a gente quis fazer uma coisa bem diferente, o origami. Líderes que se dobram e desdobram, porque a gente quer focar líderes que se dobram em oração, como se fosse ajoelhar, e líderes que se desdobram em serviço. Então, a gente tá precisando de uma liderança hoje de jovens e adolescentes que tenham essas duas características, que se dobram, oração, que se dependam de Deus, dependência do que Deus está chamando, qual o seu chamado. Como diz o pregador de hoje, você tem um chamado e não foi cuspido, né? Tem uns que apareceu lá. E outros líderes que não só além de ser do lado espiritual, mas que se desdobram, que estão aí com a moçada, que estão querendo fazer coisas, que estão de tudo pra evangelizar, missões. De serviço, né? Serviço. Mas você acha que hoje em dia tem poucos líderes assim? De jovens? Não sei, cara. Assim, eu vejo assim, eles estão muito apavorados, os líderes. A gente tem viajado bastante. O Brasil, o MV, tem viajado até mais que eu. Mas eu vejo líderes muito apavorados que não sabem o que fazer com os seus jovens. Então eles ficam... Às vezes, sabe o que acontece? A gente chega num local, a gente vai fazer um acampamento, eles estão muito... Esses nossos jovens estão muito descompromissados, dá uma bronca lá. Eu falo, mas como dar uma bronca? Velha história. E às vezes, esse que é o difícil, por isso que a gente precisa desse encontro. E esse encontro tem aqui em São Paulo, mas tem em Recife, tem em Curitiba, tem... Presidente Prudente, semana que vem, tem em Maringá, tem... Todos com o mesmo no tema? Rio, agora a gente tá querendo unificar, estamos unificando. Eu sabia de Maringá só, não sabia todos esses. Tá? Alguns a gente mantém. Esse ano vai ter no Rio, estamos querendo começar em Manaus e voltar a ter em BH, mas tem Tem assim, tudo no jovensdaverdade.com.br, tem todas as informações? Geralmente não, esse que é o problema. Só os da nossa agenda. agenda. Com a nossa agenda a gente vai em todos. No jvnaestado.com tem todas as nossas agendas, porque a gente tá em todos. O que é importante pontuar um negócio, Marcos. Porque esse lance do Encontro de Líderes é uma iniciativa, né? Que é uma parceria de algumas missões. 3 missões. Quais são, Marcos? Jovens da Verdade, né? Que é da gente. A Mocidade para Cristo, que trabalha há 50 anos no Brasil. Isso. E a CEPAL, que é Servindo Pastores e Líderes. Que vamos colocar irmãos.com, né? E o irmão. E aí os regionais. Mas já tá no. Não, vamos jogar fora isso aqui, vamos jogar fora. Então pode amassar, não custou caro. Não. Olha, Adri. Olha a Adri, neurose. Ela tá bêbada mesmo, mas tudo bem. Ela amassou, gente, eu quero dizer. Mensagem de voz, podcast@irmãos.com. Não adianta ficar alisando agora. Manda um e-mail pro pessoal não gravar mais depois das 10, pra evitar esses surtos, esses sequestros. Voltando àquilo que a Adri perguntou, se tem muito líder que pensa assim, a leitura que você faz é de... Você falou que eles estão desesperados, é isso que você falou? Isso. Né? E a leitura que eu faço é que eles estão desgastados. Eles estão realmente assim... Os caras estão desmotivados, eles não têm mais aquele pique, aquela paixão. Mas aquilo por que será, cara? Porque chegou num ponto que... É a rotina, Paulinho. Hoje em dia, trabalhar com juventude no Brasil não é pra qualquer um, não. O cara não precisa ter só um chamado, ter vontade, não. O cara tem que ter vocação, ele tem que ter paixão. A juventude também tá cada vez mais envolvida em coisas ruins, né, cara? Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, muitas mudanças, né? É isso. Eu acho que muitos líderes não têm um chamado. Tem isso. O cara caiu de paraquedas, né, Marcos? Caiu de paraquedas, é um cara... É aquele negócio. É o cara que tem uma boa intenção, mas o cara se destacou, não falta, não tá dando mau exemplo. Alguém não tá precisando, chamou pra líder. Esse cara vai dar legal, mas ele não aguenta muito tempo porque não é o chamado dele, tem outras prioridades. O cara, então, isso normalmente quando o cara vira um líder de jovens, ele tá na fase de fazer algumas decisões sérias na vida, tem que decidir se vai trabalhar, se vai casar. E aí o cara compra bicicleta. E o cara vive um conflito na vida, cara, que infelizmente não dá, entendeu? E as igrejas, eu também faço uma outra leitura, que as igrejas não estão preparadas pra honrar e pra manter líderes, investir, porque leva um tempo pra investir. É verdade, pra ter exclusividade no trabalho. Pois né? entendeu? Por exemplo, esse encontro de líderes nossos, são poucas as igrejas que pagam pros líderes. Isso. Quase todo, por exemplo, um evento CEPAL de pastores, geralmente muitas igrejas pagam. Mas um evento de líderes de jovens, algumas pagam. Algumas existem. Mas muitas não, cara. Muitas acham que isso aqui é uma... Num cenário geral, né, a gente vê que a maioria é nesse caso. O cara tem que investir do próprio bolso.
O Renato já foi líder de jovem na igreja dele, o que ele pode falar pra gente? Conta aquela experiência, quanto melhorou depois. Então, eu vou contar uma experiência aqui. Bom, eu comecei a fazer o curso, eu era líder de jovens junto com o Barbie, o produtor do nosso podcast. Barbie, Muito famoso. Ele tá mais famoso que os apresentadores do programa. Aliás, E a gente começou a fazer o curso de Ministério com a Juventude, lá com o Marquinhos, no Servo de Cristo. E depois do curso, de uma forma incrível, inacreditável, os jovens sumiram da igreja. Sério? Esse é o testemunho que a gente tem, entendeu? Do nosso curso, assim, que se tá ruim, pode ser pior. tudo que tá ruim pode ser piorado, né? Não, brincadeira, mas pelo menos o fruto deu. Ele foi pro seminário, cara. Ele e fez o Barbie foi pra pós de graduação lá do nosso... Não, mas é um pouco brincadeira aqui. Brincadeiras à parte. Depende do curso agora aí. Não, mas assim, isso é verdade. Então, isso é uma coisa que o cara não tem um chamado. Então, a gente gasta um bom tempo em preleção, quando a gente vai nos lugares, falando sobre vocação. Porque chamado não é só pra liderança de jovens. Tem gente chamada pra ser engenheiro, pra ser a dona de casa, ou dono de casa, advogado, e o que for, vai ter o seu chamado. Isso é importante você saber pra que você vai gastar a sua vida, o que Deus tá te mostrando. O segundo problema que eu acho, que você falou do desgaste, tem a falta de apoio de liderança, que a gente comentou aqui. Tem aí o terceiro, eu esqueci daqui a pouco. Os liderados têm que se identificar com o líder, você concorda? Pra que a coisa funcione legal. Acontece muito, eu vejo isso em igrejas, que tá precisando de um pastor de jovens, de um líder de jovens na igreja, a liderança da igreja mãe pega um cara daqui e joga no meio de um monte de jovem que ele não conhece. Isso é um problema sério, né? Sim, sim. A gente vive isso. Quantos convites a gente não recebe pra ser pastor de jovens de uma igreja? Como se fosse a solução da igreja. A gente... Seus problemas acabaram. Aí coloca acho que colocando um Marquinhos lá, um MV, ou qualquer outro menino do JV na estrada, como o Caleb, tudo, vai Renato. Solucionar o problema dos caras. Eles acham que fica fazendo palminha lá na frente e resolve. E a gente... Acho que Gente, é um programa jovem com uma pitada de humor. Ah, dá certo. Lembrou? Mas a palminha foi um pouco mal. Mas tudo bem, ainda bem que a gente tem o nosso podcast, né? Ainda bem que a gente tem o nosso podcast. Essa foi a minha Eles vão participar pitada. do nosso podcast. A gente paga na mesma moeda. A gente paga na mesma moeda. E aí, cara, o que acontece? Não tem como a gente solucionar problema de ninguém desse jeito. Eu vejo, assim, que um líder, ele precisa conhecer muito bem a realidade que ele está inserido. Soma-se a esse lance da empatia, do cara ser simpático, do cara ter identificação com a galera, né? Mas isso só vai acontecer, essa química só vai rolar a partir do momento, se o cara já tem essa premissa, o cara já vem, conhece o histórico, sabe como é que é. Porque não tem como você chegar do nada numa igreja, a gente cai de paraquedas lá, vamos ser líder de jovens, vem transferido de algum lugar, até o cara se adaptar, perde muito tempo. Então você acha melhor formar o líder de jovem Com dentro certeza. da igreja? Qualquer líder tem que sair de dentro da igreja. Isso foi provado, mas isso demora muito, Adri. Isso foi provado em empresas. Fora do meio evangélico, eles pegavam gente que se destacava numa empresa e contratava na outra com o dobro do preço. Adri, Isso acontece. E esse cara não tinha metade do rendimento que tinha na primeira. Por quê? Porque além do contexto do cara, ele tá vindo de um contexto, tem uma equipe. Ninguém se destaca. É lógico, alguém se destaca e fala assim, esse cara é bom dessa igreja, olha esse líder aí. Mas não é ele tá se destacando, mas pode saber que tem uma equipe boa por trás. Um se líder tirar só não ele, é nada sem não uma adianta, equipe. Essa é a verdade. O Marcos deu um exemplo de um universo diferente desse que a gente está discutindo, né? E eu trabalhei muito tempo no ambiente corporativo. Então eu fui promovido 6 vezes em 7 anos. Então eu fui de boy. Eu fui de boy Pra diretor. a gerente. Ele era... Eu construí uma carreira. Trabalhava na Volkswagen, ele foi vice-diretor, não foi? Não foi na Volkswagen. Não foi na Volkswagen, não, mas foi. Era com W também. Não, era com W. O pior também. é que largou tudo pra ir pro JV. né? Era com W. Diretor da América Latina. Aí um dia ele veio falando, Marcos, larguei tudo, mas você é muito burro, ganha esse dinheiro e sustenta a gente. É verdade. Quando eu pedi demissão, eles falaram isso. Mas a gente, realmente, as pessoas se destacam, as empresas investem. Hoje em dia, o maior patrimônio que uma empresa tem São pessoas. São pessoas, Todo mundo fala são isso. funcionários. E a gente pode trazer isso para o ambiente cristão, o ambiente de igreja. As igrejas precisam investir. Só que o que acontece hoje em dia, normalmente, assim, no modo
modo bem geral mesmo, vou falar aqui, né? Existem as exceções, mas o cara se destaca, aí o cara é acompanhado, existe já essa mentalidade, aí pega o cara, segura o cara um ano lá, o cara trabalhando na igreja, tal, vendo onde ele se destaca, aí manda o cara pra se preparar, ou pra um seminário, ou pra um curso preparatório, alguma coisa, uma base operacional, pá. Aí o cara, no meio desse processo todo, o cara vai descobrindo aquilo que ele quer. E aí ele não volta pra igreja. A igreja investe 4 anos, ou às vezes 3, num cara. Mas é isso que a igreja tem que... Gente, tá contribuindo, tá somando pro reino. Exatamente. Só que durante aquele período que ele tiver nessa preparação, é que ele tem que preparar um líder. O Josué Campanhar, que tá aqui, que é o diretor da CEPAL, tudo, ele tem uma frase que chama muita atenção. Eu sempre lembro e sempre falo. Esse lance de liderança é assim, é um no forno e o outro na forma. Então a gente... Só, isso é muito legal, legal. Palavras do Josué Campanhar, entendeu? Vamos pro Josué, cara. Vamos pro Josué. É o meu chefe. É o meu chefe. Esse aí eu gosto de ter um chefe desse, entendeu? Quem sabe um dia, né? Então, mas não sei assim, o que o Marcos acha disso, aí que ele pode falar. Eu discordo plenamente. Não, brincadeira. Não, mas um líder realmente tem que pensar nisso, cara. Agora, um problema também no processo, porque não é um problema assim, são vários problemas que a gente vai identificando. Um problema no processo é muitos seminários das igrejas históricas estão totalmente despreparados, sem dúvida, para um líder de jovem. Então, o cara fala a linguagem da moçada, o cara é um bom crente, mas tá lá, aí ele vai pro seminário, nas igrejas históricas. Aí ele faz, aí o cara estraga eles o cara. Ensinam em 4 anos o cara virar um teólogo, mas não ele sai estragado, ele sai um pastor, um teólogo chato, quase um pastor chato, que não comunica com as pessoas, nem líder ele vira, que não né, vê Marcos? mais os mesmos programas que as pessoas vê, não sabe o que as coisas estão acontecendo. Ele voltou com uma roupa diferente, a roupa de sacerdote. Porque em Calvinho, e aí começa a citar no grego. Cara, assim, você não tem que citar no grego necessariamente apenas. O mood dizia. Então, isso é um problema, porque o processo também tá danificado. Então, isso é uma luta que a gente tá lá no seminário, na FLAN, no nosso seminário, que a gente, por exemplo, a gente põe esse curso, tem um curso de 1 ano para Ministério com Juventude. São 2 módulos por semestre juntos para quem é líder de jovem, precisa saber atualidade, estudo grande. Eu tive essa... Por exemplo, só pra ter uma ideia, tem que ter, assim, de repente, ter um módulo nosso lá de ensinar a fazer um podcast, assim, num seminário. Pois seminário é, que ensine, são coisas que ensine coisas jovens. muito práticas. Ferramentas. Por exemplo, lá Olha, no nosso... tem o Paulinho pra isso. Não, eu já tô aqui pensando. E eu tô em fase de procurar sustento, cara. E você não sabe quanto ganha bem. Então, podemos todos dar as mãos aqui. Lá no nosso, algumas coisas que a gente... Alguns módulos que duram 3 horas e meia, não é muito, mas são pra dar insights. A gente tem como relacionamentos digitais, estão falando de Orkut, então a gente começa a falar sobre isso. Comunicação visual, pra ensinar o pessoal, às vezes, a fazer um panfleto de evangelização, a fazer um PowerPoint. Então a gente tem isso também. Cara, isso é porque muito tentar legal. Preparar o pessoal pros dias de hoje, fazer da um forma jeito. também, não a só gente conteúdo, tem né? teatro, recreação, então trabalhar outras formas. Evangelismo criativo. Então, sexualidade. Então tem alguns módulos. Drogadição, no Ministério ação social, tudo Como isso que é? Drogadição. O cara vai lá e rasga o verbo, fala tudo sobre drogas. Sobre drogas, como identificar o Nunca jovem. vi esse termo, cara. Drogadição. Técnico. É o técnico, né? Ele falou que é isso, a gente vai atrás. Eu sempre falei drogado. Agora, é interessante isso que você falou, Marcos, que é realmente isso que acontece. Eu lembro, eu acabei de sair do seminário agora, né? Tenho muito que aprender ainda, mas eu lembro que na metade do meu seminário, eu tive essa crise do academicismo e da prática. Como é que eu ia conviver com isso? Que eu chegava lá no seminário, tinha muito professor prático e alguns muito acadêmicos que faziam que só pensar, e que não que isso seja ruim, pelo amor de Deus. Não, é um problema, produzir, né, e tal, mas... Que é o se dobrar, né? Que é o mas se dobrar. Se não se desdobrar... Mas se não houver um academicismo sem a aplicação prática, não vai adiantar nada, entendeu? E aí eu decidi me aprofundar e me especializar justamente nessas áreas, que é a área de pregação criativa e o aconselhamento, né, da galera. E eu tô caminhando para isso. E a vantagem é que eu tenho o ministério, que eu trabalho, que eu viajo, que é o Jovens da Verdade, que é uma escola. Queria lembrar, a gente tá falando de nós, mas tem muita gente fazendo coisa boa. Porque a gente fala da nossa realidade. Pode citar algumas pessoas aqui, Paulinho, tá fazendo, Paulinho da MPC, Marcelo, fazendo... Não, e outra, fazendo coisa antes boa. de mais nada, a gente tem que bater palma pros anônimos, pros heróis anônimos que existem aí. Ilustres desconhecidos, né? Que são líderes de jovens que a gente conhece, Paulinho. Que a gente viaja nesse Brasil e que tem pessoas que eu posso falar aqui pra você, vários, entendeu? Que não estão na internet. Que não estão na internet, que não estão fazendo podcast. Mas que fazem um trabalho assim, e que a gente percebe o quê? O chamado, a paixão, que é o mais importante.
importante de tudo. E que a gente percebe que sem uma vida de oração, uma vida que cuida do espiritual e que está disposto a fazer tudo pelo jovem, a se desdobrar mesmo, não chega longe, entendeu? A gente é só a pontinha do iceberg. Tem muita gente aí que faz um trabalho relevante, que faz um trabalho legal, que a gente conhece, que está próximo, mas é que está inserido lá na igreja local. Baseado nesses exemplos positivos, que eu desafio quem está ouvindo a gente aí, se você é líder de jovem ou não, vale a pena. Dobre e se desdobre. Uma vez o Ziel Machado, não sei se foi o Ziel agora ou se foi o Marcelo Galberto, que falou assim pra gente, pros líderes, no encontro de líderes lá. Ele virou e falou: vocês choram pelos seus jovens? Acho que foi o Marcelo Galberto. Foi o Galberto, não foi? Então, obrigado que vocês estão aqui pra corrigir, né? Eles fazem a cobertura lá. Mas ó, tem um segredo, cara. Quando você não lembra quem citou, fala que foi o Moody. Foi o Moody? Mas isso que eu não entendo. Como é que ele cita se ele era Moody? Não. Eu vou te falar que eu fiz essa piada essa semana, viu? No Twitter? E aí, eu lembro aquilo que foi demais. E assim, tem gente falando sério. eu sempre sou mais sério mesmo. E aí a gente vem puxando na memória outras palavras também, igual do Ricardo Agreste, que vai estar lá nesse encontro. Na última vez que ele foi lá, ele começou a pregação dele, falou assim: os seus jovens, eles não têm compromisso, os seus jovens vão pra balada. E os caras concordando: é isso mesmo, eles não querem saber de nada e tal. Aí ele vira e fala assim pros líderes lá, 200 líderes lá no JV, vira e fala assim: sabe por que eles são assim? Porque eles são como ovelhas sem pastor. Essa doeu na alma. Eles estão umas pauladinhas lá, viu? Essa dói na alma. E é isso que acontece. Não, isso é uma, mas é verdade, uma coisa, né, que a gente trabalha lá, parar de culpar os jovens, às vezes são defeitos de líderes, velho. É verdade. Agora uma coisa também do desgaste que eu tava lembrando aqui, aquele terceiro ponto, que logo no começo eu falei que eu não lembrava, mas falava depois, veio. Bem presbiteriano ele, né? 3 pontos. 3 pontos. Um dos problemas de liderança de jovens, ministério com jovens e igrejas, é porque eles estão transformando o ministério em eventos. Isso. Então eles ficam fazendo um evento por mês. É o tal do ativismo, né? E eles se arrebentam. Então paga caro pra levar o JV na estrada. Paga caro pra levar uma banda. Pagando, paga caro. Continua pagando. Mesmo, né? Não paga pra uma banda, não. Paga pro JV na estrada, que é bem melhor. Fica no evento, prega, faz peça. Mas às vezes paga caro numa banda e eu fico até com dó. Porque às vezes é caro. Tem umas bandas. Eu acho que tem que ser pago bem, assim, tem que dar um bom oferta. Mas às vezes a oferta é 6 pau, 7, uma coisa que o pessoal luta pra ter, pra tocar em 2 horas e acabar. Daí o pessoal fala, valeu a pena, alguns foram salvos. Mas, cara, você consegue fazer coisas muito mais baratas e criativas. Agora, fazer eventos é legal às vezes, 1 ou 2, ou um acampamento. A gente tem aqui, até fala sempre de acampamentos, que eu acho fundamental todo o ministério ter um acampamento por ano. Sem dúvida. Pra você repensar as ideias, fazer um rede de comunhão, até acampamento pra evangelização, como o Jovens da Verdade faz há anos. A gente faz um acampamento com cara de não crente. Não crente esconde, a gente tem reunião pra caramba, faz muito apelo, mas faz um jeito pra evangelizar. Investe na programação, São os carnavais nossos, por exemplo. Carnaval. A gente até mantém o nome Carnaval no JV. Porque tem gente que põe espirituaval, não sei como é que faz. Retiro. Não, você nunca ouviu essa palavra? Aliás, se você faz, olha só, se você faz acampamento e fala que é retiro. É a festa da carne. Viu? Aí, por exemplo, então a gente faz o... Levanta a mãozinha, levanta a mão, você quer falar, porque só você fala. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senhor presidente. A vossa senhoria é um grande falastrão, entendeu? Eu não sou seus capanga, não. Vossa Excelência, senhora, Vossa Excelência. Vossa Excelência é o filho da mãe. Os caras discutem, né? Tudo Eles que a gente falam perdeu tão a pauta, chique. né? Mas os caras, é muito legal. Intervalo. Não, vamos falar disso agora. Eu queria pedir a Vossa Excelência Que a não... oportunidade de xingar a vossa mãe. É assim. Com delicadeza, eles sabem, né? São ministros, São ministros, são maravilhosos. Isso aconteceu já há um tempo atrás. Só pra você não pensar que o programa tá velho, entendeu? Não, mas só isso. Esse negócio de evento, o cara se arrebenta. Quando chega no final do ano, ele não quer saber mais nada. Porque assim, o primeiro evento vai muita gente. O segundo evento, mas aí no quarto evento já foi menos gente. Daí ele fala assim, ele vai lá e dá aquele sermão na frente, todo mundo. Nossa, aquela pancada. Eu vim aqui, a gente tá se matando. Tá se desdobrando. Por você. Então, você quer ter valorize intimidade. Se reunir uma vez por semana já não dá pra ter intimidade. Ninguém tem intimidade uma vez por semana. Se você tem que manter um tipo de relacionamento à distância durante a semana, tenta reunir uma vez, tenta não ficar só no culto, entendeu? No básico, né? Eu brinco lá na minha igreja que o culto começa quando a gente dá a bênção final, porque a gente vai lá pra trás, tem um lanche. Lá na nossa igreja a gente decidiu gastar um pouquinho mais da igreja, mas não ficar cobrando lanche, porque a gente fica cobrando lanche pra ganhar um dinheirinho a mais, mas tem um lanche de graça ali, o pessoal fica. Jovem adora comer, gente. Cachorro quente, tô falando, cachorro quente. Não, dá pena.
pedra pros caras, dá pipoca, dá pipoca. Não, genérico não. Estamos numa campanha contra refrigerecos no Brasil. Genérico não. Genérico não dá. Ninguém merece uma Coca-Cola decente, um Guaraná, e dali, e assim, cara, e desenvolver um relacionamento, ir pra casa de alguém, ou transformar na igreja num lugar agradável, isso é muito bacana, cara, isso aí... Pois isso são pequenas ações, cara, que fazem toda a diferença na vida do adolescente. O adolescente gosta disso, porque jovem chama jovem, adolescente chama adolescente, e o líder tem que se identificar com ele na linguagem, no modo de vestir. Isso é se desdobrar, isso é gostar, isso é receber uma ligação 3 horas da manhã, porque o cara não tem pra quem ligar, tá desesperado porque levou um fora da mina. Por exemplo, fica feliz, né? Você é líder de adolescente, tá certo. Você provavelmente você tem mais ou menos entre 22 a 32 anos, é um líder de adolescentes. Porque, aliás, outra coisa que o fenômeno que acontece em líder de adolescente. Geralmente, líder de adolescente é um pai da igreja, que o filho chegou na adolescência e não sabe o que fazer. Aí ele gasta um tempo na igreja. Aí ele fala, agora eu vou cuidar. Porque ele tá vendo que o filho dele da casa tá dando problema e ele tá assim, gente, tá horrível esse ministério, vamos dar uma... Mas, na verdade, entendeu? Ele viu a necessidade só quando chegou em casa. Que curioso. Acontece isso muito na minha igreja, demais. Qualquer lugar. E assim, você... Eu já esqueci o que eu ia falar, acabou. Você lembrou da Coca-Cola. Não, da Coca-Cola. Não, mas a idade do líder do adolescente. 22 a 32. Aí você pega e fala assim, e aí, o que tá na moda? Vou falar uma moda um tempo atrás aí. O pessoal tava assistindo Rebeldes. O pessoal tá assistindo High School Musical ou Malhação. Aí você, como eu, a gente detesta isso. Porque não tem nada... Não, eu gosto de High School Music, cara. Meu Deus. Corta, depois vai editar isso. Pô, cara, não pode admitir, mas cara. É uma coisa legal. Eu mas, não por exemplo, gosto. se você é líder de jovem, você tem que assistir o adolescente. Não, eu não gosto. Tem que assistir pelo menos algumas vezes pra saber o que tá falando. Os adolescentes tem gostarem, gente que critica. Nunca eu queria dançar, qual aquele cara dança e cantar, eu queria. Falando sério, bebê, para. Eu quero... Eu sou uma... Tá bom. Pela ordem. Ainda não. Vossa Excelência, espera um pouquinho. Vou ficar no meu lugar. Fique quietinho. Vossa Excelência, cale tua boca. Não, mas, por exemplo, eu acho isso. Então, o cara não pode criticar sem assistir. Ele tem que viver o contexto que tá passando, cara. Então, o cara que... Por exemplo, a gente brinca aqui, eu brinco, geralmente. Os nossos desenhos que eram desenhos decentes, né? Tom e Jerry. Pica-pau mesmo... Caverna do Dragão, ele era maligno, Pica-pau. Maligno. O Jerry também, cara. Também. O Jerry. Mas pelo menos o Jerry tá se vingando do Tom que fica querendo comer. Mas aí tem que mais? He-Man, Smurf. Caverna do Dragão. Isso quer dizer, hoje em dia, a Vaca e o Frango tem aquele... Não, a Vaca e o Frango já era, cara. Já era, né? Não, Pokémon. Não, Pokémon já era. Digiban lá. Sei lá o que é Digiwan. Eu não conheço. Não, então os desenhos hoje não dá... Então... Não, o que tem hoje? Cara, escreve pra gente. Escreve pra gente do irmãos.com, tá bom? Cara, dá uma tá pegando aquelas chatice japonesa lá. Cara, então, por exemplo, você já não dá mais pra ser líder de adolescente, porque você já é chatice. É chatice, cara. Então, era interessante. Os nossos desenhos... Por isso que o Paulinho tá desempregado na igreja, gente. Não, o nosso desenho era um gato seguindo um rato. Era um pica-pau que tá se livrando lá nos tem os inimigos. Por exemplo, quando saiu o Pokémon, que eu sei que já é velho, tinha 40 tipos de monstros, monstros, que cada um decorava, é complexo, é um negócio assim. Mas o que? A gente não pode só criticar, ele tem que ver. O último que eu assisti... Se você pensar, todos os nossos desenhos não tinha ética, não tinha moral nenhuma, era violento. E ninguém saiu matando ninguém. Não, hoje eu assisto o Pica-Pau, fico assustado. Ele passa, ele passou com o carro, esses dias ele dirigiu, ele passa com o carro e dá ré. O Leôncio sofria, cara. Mas tem que entender a juventude e apoiar. E outra coisa... Mas era legal que o Pica-Pau se dava mal também, né? De vez em quando. Ah, bem de vez em quando. De vez em quando. Só que ele fazia... Pantera cor-de-rosa, é uma coisa mais ridícula. No final. O último que eu assisti foi Cavaleiros do Zodíaco, cara. Pra vocês terem uma ideia. E eu odiava aquele cabritinho que fazia... Não, isso é Caverna do Dragão. Ah, tá. Mas é isso, cara. Os caras hoje, o que o Marcos fala, os caras não criam uma proximidade, não criam uma relação. Só constrói barreira. Só constrói barreiras. Então, nem todo mundo, né? Mas existe uma palavra evangélica aí que eles falam, né? Que tá muito na moda, que são os paradigmas, né? Que são modelos, né? E o cara precisa quebrar, quer dizer, o paradigma já foi feito pra ser quebrado, essa é a verdade, né? Então quebra, cara. Aproxima dos caras, entendeu? Faz igual a Super Nani ensinou uma vez, eu tava assistindo Super Nani, eu sempre falo isso. Ele assiste muita coisa. Eu sou muito ligado. Eu falo isso nos programas. Eu assisto Barbie também. Tudo, não, ela tava explicando pros pais como é que comunicar com a criança, né? E a criança não obedecia e tal. Aí ela pegou, eu acho que tem todo um nome técnico atrás disso. Ela abaixou, ficou da altura da criança. Ah, sim. E aí ela conversou com a criança, deu a ordem pra criança, a criança obedeceu. E os líderes precisam fazer isso, eles precisam descer no mesmo patamar que os jovens e conversar com eles. Usar o mesmo vocabulário que eles. Não precisa ir na Super Nani, a gente pode ir em Jesus.
Que na verdade... Não, porque assim, então tá, né? Super Nani, né, velho? Pô, Jesus, ele conversava com as crianças, ele ia falava na linguagem dos pescadores, Jesus falava sobre comia pesca, com você vai ser pescador de caras homem, que eram... falava sobre um lugar onde ficava um aprisco, sobre a porta, falava com uma mulher samaritana, tava com a mulher samaritana no poço, fala sobre a água viva, a água corrente que sai dele. É o contexto, né? Tá dentro do contexto. Ele não, Jesus não é um alienígena, não é um Deus que vem e é isso. Exatamente. Aliás, a maior contextualização que a gente conhece é Jesus se encarnar. É muito antes. Exatamente. Quando ele se encarnou, ele virou homem, Como que eles vão me ouvir? Se eu for um deles. Ele é o nosso sem ser totalmente nosso pecador. É demais. Jesus é o paradigma nosso. Não, mas esse não é pra ser quebrado. Não, esse não. Esse não. Mas esse que é o mais quebrado, esse que é o triste, cara. A gente fica correndo atrás de uma... Vem das igrejas. Esse é o paradigma que precisa quebrar, porque a gente acha que Jesus não é uma coisa que não pode acontecer. Tem que ser igual ele, cara. É aí que tem que quebrar mesmo, entendeu? E ser igual Jesus. A gente às vezes tá tão fácil pra seguir algumas modas gringas que vêm, assim, e tão difícil de perceber que o evangelho é simples. O evangelho cara, eu costumo dizer que se o cara fizer algo pra manter comunhão com os moleques, tá bom, entendeu? Comida. A gente pega Jesus, tudo tem comunhão, tem comida. Tudo tem comida. Tem comida, ele né? fez dos maiores atos de que a ceia, uma comida. E ele quebrou um paradigma não era da esse época. Copinho que a gente bebe michuruca não, hoje. Ele quebrou um paradigma da época, dos porque era uma refeição, Tanto que o pessoal lá da igreja tava comendo antes de o pessoal chegar, beber. Não, calma aí. O Paulo falou, calma aí, gente. Não abusa não. Tava se embriagando. O mais imagina. E Jesus quebrava um paradigma, 2 porque copinhos tá bom. já pra época, porque na cultura semítica, na cultura judaica, o cara só comia com outra pessoa. Paulinho, tipo, você poderia ir na minha casa comer, porque eu conheço você, tudo, entendeu? Mas às vezes... Mas Adri não. É igual quando Pedro censura Jesus por estar comendo com os pecadores. É lógico, cara, é comida, é isso que trazia comunhão, a mesa trazia comunhão. Se você fizer alguma coisa pra estabelecer comunhão com os caras, tem tantas ideias, cara, você é criativo, entendeu? Pô, por isso que é o lance do se desdobrar. Quando o cara se desdobra, ele faz qualquer coisa pra estar junto, pra estar perto, pra cuidar. E é isso que a gente precisa hoje em dia. Não de alguém que cuida dos filhos dos outros, mas alguém que se preocupa, que interage, que ora, que chora, que se desdobra, entendeu? Esse é o perfil do líder. Assim, não é fácil também pra ele não desistir, né? Por isso tem que ter vocação, entendeu? Tem que ter vocação, tem que continuar, tem que tentar e sempre. Alguém acorda o Renato aqui, por favor. Coisas difíceis vão acontecer. Já deu 1h da manhã, o Renato. Vocês tiveram algum líder na adolescência de vocês? Não sei se vocês estavam na igreja, eu só cheguei jovem já. Pode ver, qual que é o líder marcou que a impactou vida? vocês? Oi? Na época de adolescência pra juventude, Tem o líder algum? que impactou vocês? Então, na minha época era uma senhorinha que era minha líder. Mas impactou bastante. Ela me ensinou assim, a dona Dita, ela me ensinou a ter amor e vontade de ler a Bíblia. Olha que bacana. Tá vendo? Eu tive muita vontade de ler a Bíblia. Isso é outra coisa. Eu Não tem idade devorava pra a ser Bíblia, líder. assim, eu Não lia tem muito. idade. É, que você falou essa faixa, mas é a média, a né? média. Que Não, existe, mas tem não tem essa líderes- idade. Não, tem gente de 60 anos que se identifica com a molecada. Meu pai tem Sem dúvida. 62 Pois e é é. preletor de adolescente. Pois é, todo mundo curte Nossa, ele mas eu demais. aprendi a ler a Bíblia com ela e ter amor. Aliás, isso é pela uma Bíblia. coisa que a gente perdeu ao tempo, né? A nossa geração já perdeu e a próxima, coitado. Não lê a Bíblia. Mas assim, Não lê. a nossa já não A lê. gente falou isso no podcast anterior. Era né? exatamente. Então, essa é uma coisa que é legal dos mais velhos. É uma equipe, é o que eu tô falando. Quando você vai trabalhar com uma equipe, tenta pôr gente diferente pra gente ter vários focos quando vou. Aliás, é um foco, mas vários jeitos de trabalhar nesse foco. Voltando aqui um pouquinho pro negócio do origami, né? Lá no JV, eu gosto muito de uma palavra que o Jaziel usa. O Jaziel é o pai do Marquinhos, é o presidente da Missão Jovens da Verdade. É um cara que tem uma história aí, né? Quem conhece o Jaziel sabe. 40 anos de ministério. Não tenho nem o que falar, né? O dinossauro já, né? Da verdade, a gente fala, né? Ele é conhecido Começou assim. elogiando já. O cara é um velho, já deveria ter morrido. Não. Que até hoje... Eu gosto de ver o Jaziel. Vou falar duas coisas do Jaziel. Primeiro que ele fala que esse congresso ele serve para encorajar. Essa é a palavra aqui. Nós precisamos encorajar os líderes. E a segunda é que ele é um dinossauro. A segunda que eu ia falar é o seguinte. Uma vez eu fiz uma entrevista com o Jaziel, que a gente estava fazendo lá no JV uma temporada chamada Geração Twister. Então a gente... Twitter? Geração o quê? Twister. Olha lá, chegando lá na frente, cara. Isso que é visão. Não, você não sabe. Eu fui falar do Twitter pro Caleb, né? Eu falei, já assisti esse filme aí, mano.
Tinha uns tornados no meio assim. Nada, mas voava perigoso esse negócio de tá. Twitter, hein, mano? E aí eu perguntei pra ele o que ele tinha pra falar pra essa geração, essa nova geração, né, que tava chegando lá e tal. Ele falou assim, cara, vocês têm que ir além do que eu fui, entendeu? Porque a gente preparou o caminho pra vocês, a gente ralou muito e agora vocês têm tudo na mão. Então vocês têm obrigação de ir além do que a gente foi. E esse é o desafio, eu vejo, entendeu? Pra essa liderança. Mas só vai conseguir chegar além, ir além, se tiver apaixonado, se tiver aquele brilho no olhar, aquele negócio que olha pro jovem e enxerga mais do que simples garotos e garotas. Enxerga possibilidades. Eu acho que é por aí o caminho. Eu me emocionei agora. Que bonito, cara. Eu tenho uma frase que eu falo assim. Esqueci. Ai, gente. É uma frase muito importante assim, sabe? Não deu de novo. Nunca se esqueça disso. Posso fazer uma propagandazinha dos seminários que a gente vai ter lá Mais no nosso uma. encontro? Mais uma. Só pra você ver o tema aqui. Vai lá. Não, só pra você ver o Começa aí a propaganda então. Só pra você ver um pouco que a gente usou assim. Por exemplo, de sexualidade é amassos e desamassos. Só pra você ver. De banda, rascunhos que podem virar partituras. Pequenos recortes O Chrome é muito bom, o Chrome né? é bom. O Chrome é show. Então isso eu tô querendo dizer aqui com esses nomes, a gente vai contextualizando os nomes. Não precisa ser aquele nome assim, trabalhando sexualidade de espírito de Deus e não sei o que, você não precisa pôr aquele nome que todo mundo sabe que vai trabalhar Comprido, disso, mas né? É um nome que parece mais uma tese de uma monografia do que... é isso aí, entendeu? É só mais. Você só falou isso, tá bom. Não, só tô. Então a gente tira os pi. Ah, vocês ficaram botando pi, né, cara? Tá parecendo um pânico. Deixa eu fazer uma propagandazinha. De banda tá Chrome, né? Só pra ser honesto, o Chrome Gilson é Rezende é bom. e o Stênio Márcio. Na Estenolândia, lógico, tem que ter. Estenolândia tem. Terra dos Palhaços estão lá também, tá? Beleza, mais alguma coisa pra gente fechar? Não sei, cara. Ó, cara. Ora, não desanime. Dobra e desdobra. Procura. E assim, tem recompensa, né? Tem Cara, a muitas- recompensa talvez você não Às vezes colha. você Essa é a verdade. às vezes você nunca vai saber da recompensa, Às vezes mas Deus nunca sabe vai. do seu coração, né? Deus o Galberto, hoje eu tô só nas referências, né? Abre aspas aí. O Galberto fala isso, que Deus às vezes ele abre umas janelas. E aí ele deixa você ver, igual o Marquinhos falou agora, né? Às vezes ele compensa dessa forma. Vê um discípulo seu tomando uma decisão, sendo o seu sucessor, tudo. Mas na maioria das vezes você não vai enxergar o seu trabalho. Mas lá em cima vai valer a pena, entendeu? Quando você chegar lá em E cima. essa é a recompensa. Essa é a recompensa. A melhor recompensa. Entendeu? Porque o líder de jovens talvez não colha os frutos no seu tempo. Não, e quem é que tá ouvindo a gente que nunca ficou com aquela sensação de, nossa, eu nunca fiz nada pro reino? Pois é. E não... Nossa, vai acabar a minha vida e o que eu vou apresentar pra Deus? Uma vida vale a pena, já tá ótimo. Com entendeu? certeza. Então trabalhe com o intuito de que a cada dia você vai transformar uma vida. E não esqueça de se reciclar. Leia livros, tem bons livros. Leia a Bíblia, leia a Bíblia com os olhos, participe com os óculos da imaginação, né, Marcos? Nossa senhoria, peraí. Participa de eventos, assim, não necessariamente precisa ser o nosso, mas participa de eventos para trocar experiências, um lugar onde você pode trocar. Isso é muito bom, cara. Isso vai fazer bem pro seu ministério Pois é, e né? pra você. Tá aí, então. Beleza, gente. isso aí. Oi, gente, não é como é que você faz? Olá, pessoal! É isso aí, um mega jabá pro encontro de líderes. Mas a gente agradece a só participação lembrando de que a gente vocês. tá Seria um levantando- mega jabá. Só lembrando que a gente tá levantando sustento. Peraí, seria um mega jabá Olha, isso eu já se o podcast fosse limitado na cidade de São Paulo, regiões. Isso aqui é um podcast altamente internacional. Isso Olha! aqui, daqui a pouco você vê e-mail, tweetada. Eu nunca vi. O Marquinhos tá fascinado com Eu o tô. Gente, ele só Mas pensa- eu fiquei fascinado. Ele por- só pensa em podcast e Twitter. É. Nos últimos 2 meses isso aí. Não, eu fiquei. Mas é bom, é São bom. coisas que eu Isso falo é faz eu não 2 posso mais anos, falar. Marquinhos. Mas Então, isso acabando o programa. Eu legal. De repente ele... É isso aí. Agora, o negócio é o seguinte, eu fiquei Ele demora pra encantado. ouvir mesmo. Eu fiquei encantado com essa mensagem de voice e message de celular que mandaram pra vocês agora na leitura do e-mail. Impressionante, hein? Manda pra gente também, gente, lá no nosso podcast. Vamos lá, recapitulando os sites: Isso. www.jovensdaverdade.com.br, www.jvnaestrada.com .com. e o que mais? Aí,
flan.org.br. Pra mandar e-mail pra Você vocês. no jvnaestrada.com, você vai encontrar os Aí tem e-mails, tem tudo, contato lá, né? Daqui a pouco vai ter gente, só se for legal. Ele não lê. A gente no nosso podcast tem a caixinha de maldição, velho. Se mandar e-mail falando mal, a gente lê a caixinha. Não, mas quero uma agradecer, de verdade. Não, bom demais. Vamos falar sério só no final. A gente vai comer agora, quero falar que a gente vai comer agora. 1h15 da manhã, né? Tudo. A semana Nossa, só tô com começando, né? Semana só começando, já Gente, tá... é mesmo, hoje é segunda. Amanhã Valeu tem. por nos ouvirem até agora. Daqui uns dias vocês vão nos ouvirem no podcast dos Jovens da Verdade. É isso aí, Aê, é isso. amém? Amém. Posso ouvir um amém, igreja? Jabá? Já vamos marcar. Não, mas vocês vão estar. E é parceria, viu? O Condilito tem E parceria. quero ver irmãos.com aqui nesse papelzinho, viu? Ainda bem que é o Marcos que resolve tudo isso enquanto Vou ligar lá pro arroba. Ó, obrigado, Dri, obrigado, Paulinho. Vocês, nossos ouvintes, desculpa pela... É o nosso jeito irreverente, a gente confundiu que pensou que tava no programa de humor nosso lá, mas... Esse foi mas foi programa de um refrigério, humorado você saber com que tem, pitadas sérias. tem podcasts que fazem seriedade, né? Não igual o nosso, mas levam o evangelho. Um dia a gente vai chegar lá, né? Esses dias eu tava ouvindo um outro dia- podcast que eu soube que saiu daqui, que é Aprendiz de Teólogo, né? Eles começaram por causa- assim, saiu aqui assim, eles começaram, foi incentivado com Isso. isso. Eles oram até, velho, são crentes, mano. Eles oram pra começar, mano. Nós nem a gente ora A gente antes, né? tá Mas... agradecendo aqui o incentivo de vocês, tudo, né? Aê, Uma escola pra gente, tudo, olha aprender só. com vocês, tudo. Dá um referencial aí, né? Professores. Se a gente fez mal, é porque a gente foi aprender mal. Prazer estar com vocês, valeu. Tem como? Vocês falam tchau, tchau? Não. Acabou? Tipo, A gente é chega mal uma educado. hora que tem uma risada, a gente sobe a música. Isso tá e acaba. gravando, só pra saber? Tá. Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. Podia ter dormido sem essa. O top de 3 tchau, né? Ai, ai, ai. Por hoje é só, Pepe, pessoal.